Nação flamenguista, todo mundo sabe que o Flamengo vai ter um jogo decisivo aí contra o Palmeiras, né, no final de semana, né? Muito se fala que Leila já tá preparando uma surpresa, né? Que surpresa será essa, né? Se fala aí que já tem ingresso a R$ 20, pessoal, R$ 20 no campo do Palmeiras. E olha que o Palmeiras vinha sendo bastante criticado, né, pelos preços dos ingressos altíssimos, né? Mas contra o Flamengo a gente sabe como funciona, né? Mais uma coisa que Neto fala aí, pessoal. Pura verdade. Eu peço que você fique até o final do vídeo para vocês entenderem, né? Às vezes, quando as coisas dão certo, o pessoal acha que tá tudo mil maravilhas, tá tudo certo, né? Mas a gente sabe que nem sempre só o resultado em si quer dizer nada, né? Por que eu tô dizendo isso? Será que, na minha concepção, será que o Palmeiras joga o melhor futebol do que o Flamengo? Na minha, não. Talvez o Palmeiras seja mais constante. Talvez o Palmeiras tenha um melhor desempenho, né? Mas jogar um melhor futebol, não, né? Algumas coisas, né, que vem repercutindo sobre Leila Pereira, né? Não ter assinado o manifesto, né? Coisas que para o pró do futebol, né? Por que será, né? É uma coisa que a gente fica sem saber, né? Mas, pessoal, isso aqui é futebol brasileiro. Não se surpreenda com nada. Nada que está acontecendo, você se surpreenda porque é futebol brasileiro, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, opina pouco, link na descrição, final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Amigos, olha, eu não sei. Ou existem pessoas que são muito inocentes e às vezes não têm a real profundidade de um assunto, ou existem pessoas que gostam de se fazer de cegas, de ingênuas, enfim. Não sei. Eu não sei. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque quando um time ele vai bem na temporada, muitas pessoas fecham os olhos para algumas coisas que antes eram muito críticas. E sempre quando nós viemos aqui e colocamos a nossa opinião nos vídeos, eu sempre procuro transparência, responsabilidade com a informação, trazendo fontes, e quando faço críticas, sempre busco ponderar de maneira respeitosa essa crítica, sem ofender, sem abaixar o nível aqui da nossa conversa, do nosso debate, da nossa reflexão, e tentando também observar todos os pontos e todos os lados da moeda, todas as argumentações. E por que eu falo isso? Porque hoje é um daqueles vídeos que eu falo para vocês que a Leila Pereira, ela vive em uma gangorra. E às vezes ela tenta achar um ponto de equilíbrio nessa gangorra. E muitos torcedores palmeirenses, às vezes eles deixam se levar, eles são iludibriados, porque ergue-se algumas cortinas na frente. E eles parecem não enxergar a real situação e não conseguem fazer a real crítica da forma como ela deve ser feita. Então aí algumas pessoas estão falando assim, nossa, a Leila Pereira tomou uma decisão muito acertada em relação ao manifesto que o Palmeiras não assinou. O único clube da Série A que não assinou um manifesto que propõe melhorias no futebol. Vocês sabem que o novo presidente da CBF tá para aparecer aí, tá para ser eleito no final de semana. E os clubes apresentaram um manifesto. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui também. Nós iniciamos aí essa introdução falando um pouquinho sobre isso. Eu fiz essa reflexão inicial porque, cara, aqui pode ter pessoas que estejam concordando com o posicionamento da Leila, como eu vi muita gente falando que a Leila é um gênio. Nossa, a Leila é uma gênia dos negócios. Ela foi a única dirigente que foi meio que na contramão dos clubes, né? Ela não assinou esse manifesto. E o que trazia esse manifesto? Galera, esse manifesto, ele está sendo apresentado por clubes da Série A e da Série B para que algumas propostas de melhorias sejam incrementadas dentro do futebol. Como um novo dirigente, um novo presidente, ele vai assumir, eles querem mostrar esse documento aqui como uma forma de sinalizar esse dirigente por onde ele pode começar. Ó o que a gente acha que o futebol tem que mudar. Olha o que os clubes acreditam que nós temos que evoluir estruturalmente, ou às vezes também juridicamente, contabilmente, o nosso futebol. Olha só,
Então veja abaixo os pedidos que foram protocolados nesse manifesto, tá? A alteração do processo eleitoral, principalmente no que se refere ao peso dos votos. Obrigatoriedade da participação dos clubes em todas as assembleias gerais da Confederação Brasileira de Futebol. Compromisso da criação da Liga e reconhecimento de que as propriedades comerciais da Série A e B pertencem aos clubes, ou seja, mais autonomia para os clubes movimentarem essas marcas, né? A alteração das regras de governança, dando efetivamente poder executivo à Comissão Nacional de Clubes, ou seja, mais representatividade política para os representantes ali dos clubes. Profissionalização da arbitragem, garantindo dedicação exclusiva dos árbitros de Série A e Série B e investimentos em treinamentos permanentes. Calendário do ciclo 2026 a 2030 precisa ser aprovado tanto por Libra quanto por Liga Forte, em conjunto com a CBF, ou seja, você fazer uma calendarização que seja melhor. E também fomento e apoio financeiro especialmente direcionados às séries B, C e D, assim como ao futebol feminino. E por último, e muito importante, estabelecimento de regras de fair play financeiro. Meus amigos, tudo que está nesse manifesto é tudo que a Leila sempre pregou dentro do Palmeiras e do futebol brasileiro. E eu não entendi o porquê dela não assinar. Eu não entendi. Eu não entendi qual a articulação político-pessoal, eu não sei, que está acontecendo por trás disso. Porque tudo que eu falei aqui para vocês é sempre o que o nosso técnico defendeu, que é o calendário do futebol, é sempre o que a nossa dirigente defendeu. Então o que os clubes pedem aqui, e que foi assinado por todos os clubes da Série A, inclusive clubes que têm problemas em questões aí financeiras e tudo mais, assinaram também. Cara, foi tudo que a Leila sempre pregou na sua gestão e nas suas entrevistas, e muitas vezes cutucando equipes rivais, por falta de comprometimento, etc, e etc. E agora, por que a Leila, ela não vota, ela não coloca a sua assinatura como representante do Palmeiras, como presidente do Palmeiras, nesse manifesto? Ela justifica que o presidente ele não pode entrar sofrendo essa pressão. Ele tem que ter tranquilidade para trabalhar. Mas, galera, isso daqui não é pressão. Isso daqui são sugestões para que a gente melhore o nosso futebol, e é um direito nosso. Ele é presidente da CBF, que está sendo eleito agora, só que a CBF já existe há décadas. Há décadas. Então, existe sim uma necessidade de que você tenha o estabelecimento ágil de muitas dessas condutas que estão sendo aqui questionadas, sugeridas e assinadas nesse manifesto que os clubes fizeram. Então, eu não entendo a incoerência da presidente Leila Pereira do Palmeiras. E eu não vou passar pano. E tem muita gente passando pano. Tem muita gente passando pano. Sabe por quê? Sabe por quê? Cara, a Leila, ela é muito esperta. Muito esperta. Ela sabe que os clubes rivais, eles iriam criticar pela não assinatura desse manifesto. Ela sabe que a imprensa iria repercutir isso. Ela sabe que os torcedores rivais iriam repercutir isso. Então, o que ela fez? Em uma semana de Copa do Brasil, em uma semana de um jogo importantíssimo contra o Flamengo, ambos os jogos no Allianz Parque, ela colocou ingressos a R$20 no Allianz Parque. Meus amigos, Agora, pessoal, só voltando no assunto, né? Se era uma coisa que ela tanto defendia, né? Que é as melhorias do futebol, né? Inclusive, ela foi uma das que brigou, né? Que era para os clubes ganhar o mesmo valor, valores parecidos, né? Por direitos autorais. Pessoal, vamos ser bem realistas, né? Cada cá olha por seu umbigo, né? Leila quer mais os interesses dela, né? E olhe lá se realmente ela tá pensando no Palmeiras, né? Eu acho que ela tá pensando nos interesses dela, né? Será que ela tem vontade? Será que ela tinha vontade de ser a presidente da CBF? Eu não estou brincando. Se você entrar e ver o preço dos valores do ingresso para Palmeiras e Flamengo no domingo, tem ingressos por 20 pila, irmão, dentro do Allianz.
E aí coloca nós naquela sinuca de bico. Sabe por quê? Porque nós sempre brigamos aqui por ingressos mais baratos. Mas nós sempre brigamos também por uma representatividade que exigisse uma profissionalização de arbitragem, de fair play financeiro dentro da Confederação Brasileira de Futebol. Então, em uma mesma semana, ela acerta e acerta muito abaixando os preços dos ingressos, só que ela erra muito quando ela deixa ausente a assinatura da Sociedade Esportiva Palmeiras na sua figura como participante desse manifesto. E ela vai na contramão de todos os clubes e também na contramão das próprias ideologias pregadas por ela em diversas entrevistas. Eu achei sensacional essa surpresa que ela fez pro jogo de Copa do Brasil e também pro jogo do Flamengo. Ela tá colocando fogo no jogo. Ela quer a torcida ali na pressão. Ela quer a torcida como 12º jogador. Só que às vezes eu paro e penso, será que isso não é uma forma de iludibriar o torcedor palmeirense por causa da não assinatura desse manifesto e por causa, às vezes, de uma articulação político-pessoal que está acontecendo nos bastidores disso? Afinal, quando você olha o presidente que vai ser eleito pela CBF, ele não tem know-how nenhum de atuação fervorosa dentro do futebol. Quem tem é o pai dele. Além disso, quando você olha pro estado de Roraima, não existem clubes lá na Série A. Ele não tem, assim, sabe, articulação técnica pro cargo. Mas, pelo visto, ele tem uma articulação política muito forte para isso. Então, eu não sei. Eu não sei se ela resolveu não assinar porque ela já enxerga que esse novo presidente, ele pode pressionar a questão dos gramados. Que ele quer a padronização dos gramados. Então, ela não quer pressionar o cara, meio que tipo assim, ó, estamos erguendo a bandeira aqui da boa-fé, não vamos pressionar você, queremos te dar calma para trabalhar, não quero colocar uma panela de pressão em cima de você, eu espero que você lembre disso na hora da questão ali do gramado dos estádios. Quando ela não assinou esse manifesto, eu falei assim, certeza que tem a questão da mudança do gramado aqui, para ela não ter assinado, mas não tem. O manifesto não inclui essa discussão por hora, mas sim discussões muito mais importantes como arbitragem e sua profissionalização e fair play financeiro, que eu considero assim de vitais importâncias. Vital importância. E agora, o torcedor do Palmeiras, o que ele está falando? O que ele mais fala nas redes sociais, o que ele mais comemora é o preço dos ingressos. Ingressos para o jogo do Flamengo partindo de R$20. Quem tem alguns planos sócio-torcedor nem vai pagar nada para estar lá. Ou seja, vamos colocar uma panela de pressão, é um jogo extremamente importante e é aquele negócio, a última impressão é que fica. Depois do jogo vai entrar a data FIFA. O Palmeiras deseja continuar na primeira colocação e tudo tá lindo, tá maravilhoso para o seu torcedor. E enquanto isso, nos bastidores do futebol, ela não assina um manifesto que é extremamente importante. Ou seja, ela acerta por um lado e erra pelo outro. Mas eu penso comigo que isso pode ser uma articulação até proposital. Por que não? É aí que eu falo para vocês, de algumas pessoas terem a visão um pouco limitada e não conseguirem refletir da maneira adequada. Porque eu sei criticar o que é preciso criticar e eu sei elogiar o que é preciso elogiar. Super elogio o preço dos ingressos reduzidos, ainda mais em um jogo tão importante e tão significativo como esse. Mas critico essa parte da não assinatura de um manifesto que é tão importante para a evolução do nosso futebol, e com esse cara novo no comando, talvez seja a hora de pressionar um pouco sim a CBF a tratar o futebol brasileiro da forma que ele merece. Essa é a minha opinião. Beleza? Pessoal, o Neto foi preciso, né? Preciso e cirúrgico na sua análise, né? Mas tem alguns pontos a ser falado, né? Por que ela não assinou? Deve ter algum interesse por trás, pessoal. Sem sombra de dúvida, né? Deve ter algum interesse, né? Porque Leila era a única, né, que batia no peito e dizia que ia lutar pelos direitos iguais do futebol brasileiro, né? Ou vocês não estão lembrados?
Ou isso era só da boca para fora? Ou ela estava realmente querendo só um interesse próprio? A pergunta que fica, que ela foi uma que era as líderes, né, de frente, né, principalmente entre a Libra e a Liga Forte, né, que dizia que teria que ter direitos iguais, né, clubes ganhar mais ou menos parecido, direito de transmissões, né, mas para a melhoria do futebol, ela não assinou o manifesto. Aí fica difícil, né, Leila, defender você, né, e até um palmeirense sendo realista, né, fica difícil defender você. É porque você não ser a favor de melhorar os árbitros. Eu acho que é um dos principais pontos, né? Fair play financeiro e melhorar os árbitros. Ser mais profissional, né? Para ver se diminui mais os erros, né? Mas Leila, eu não sei se é contra, né? Porque às vezes você não assinar não quer dizer que você seja contra. Só que a partir do momento que você não assina, você está demonstrando que é contra, né? Mas eu acho que não. Eu acho que deve ter algum interesse por trás. A gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro é o futebol mais complicado do planeta, pessoal. Envolve muita política, né, por trás dos clubes. Envolve muitos interesses, muito dinheiro, né? Então, sem sombra de dúvida, só ela pode vir a público e dizer qual é o interesse, né? E ela foi esperta. O Flamengo é o seu principal adversário. Vai jogar no domingo aí contra o Palmeiras, né? Vale ressaltar que geralmente Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras em São Paulo. Flamengo sempre é uma pedra no sapato do Palmeiras, né? O que ela fez? Como o Neto mesmo falou aí, alertou, o preço dos ingressos bem inferior dos que vinha sendo comercializado, coisa que é certo. Não, tanto no campo do Palmeiras como no campo do Flamengo, os ingressos estavam altíssimos, né? Sem condições da torcida aí frequentar, né, os estádios, né? Uma coisa que eu concordo sim, tem que baixar os preços dos ingressos, pessoal. Principalmente em um país, terceiro mundo, um país onde o cara ganha 1.500 e pouco aí para sobreviver, o preço do ingresso ser R$300, R$400. Isso não existe, né? Não existe. Tem que baratear o preço dos ingressos, chamar a torcida para os estados para lotar, né? Isso aí é uma realidade, né? Mas uma coisa não apaga a outra, né? Isso aí não vai apagar ela não ter assinado o manifesto. Para mim, ela deveria ter assinado, né? Muito se fala que Leila Pereira é uma daquelas mulheres que sonha alto, né? Queria, talvez, será que ela queria ser a presidente da CBF? Nesse momento não pode, né, pessoal? Ou pode, eu também não sei, né? Não tô por fora disso aí. Será que era isso? Será que ela ficou com ciúme porque queria ser a presidente da CBF? Eu vejo muita gente aí dizendo que Leila Pereira deveria ser a presidente da CBF. Eu acho que não, pessoal. Eu acho que não tem nada a ver com Leila Pereira. Não tem nada a ver, né? E vamos ser realistas, ela pode ser uma boa administradora, tudo, né? Mas de futebol ela não entende zero à esquerda. De futebol ela não entende nada, né, pessoal? Então, na CBF eu acho que deveria ser um cara que entende de futebol, né? Quiser Ronaldo, né? As coisas do Brasil é assim, né? Geralmente o cara que pode fazer alguma coisa, mas vamos esperar aí que esse cara que tá entrando possa fazer algo em prol do futebol, né? Geralmente os caras fazem algo em prol de si, né? O futebol fica em terceiro plano sempre. Mas vamos esperar, né? Que agora as coisas mudem, né? Que as coisas comecem a entrar no trilho. Mas já começou errado, né? Já começou errado aí algumas coisas que a gente já percebeu, já começou errado, mas fazer o quê? Não tem muito o que fazer, né? É futebol brasileiro, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.